Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Natália. A nossa aula dessa semana é sobre marcadores temporais. E o que seriam esses marcadores temporais? Como o próprio nome já diz, temporais vem de tempo. Então, os marcadores temporais servem para nos guiar pela história, para dizer se ela está acontecendo no presente, no passado ou no futuro, para nos situar na história. Então, uma das formas da gente saber em que momento a história está acontecendo é através desses marcadores temporais. Quando lemos um conto, conseguimos imaginar os detalhes da história, as características dos personagens, onde a história acontece. O conto também nos permite entender quando a história acontece. O conto vai mostrando a passagem do tempo na história. Vamos ver um exemplo? Ao meio-dia, Maria dividiu seu pedaço de pão, porque ele tinha gasto todo dele marcando o caminho. Depois, adormeceram. Mas ninguém veio buscar as crianças. Já era noite escura quando acordaram. Então, quando foi que Maria dividiu seu pedaço de pão? Ao meio-dia, Maria dividiu seu pedaço de pão, porque ele tinha gasto todo o dele no caminho. Então, ao meio-dia é um marcador temporal. Quando eles adormeceram? Depois, eles adormeceram. Então, depois é um marcador temporal. Quando eles acordaram? Já era noite escura quando eles acordaram. Então, já era noite escura é o momento que que eles acordaram. Então, é um marcador temporal. Então, essas expressões destacadas do texto da história são chamadas de marcadores temporais. Os marcadores temporais são palavras ou expressões usadas para marcar o tempo da história, para que o leitor entenda a passagem do tempo dos fatos narrados. Exemplos: era uma vez, uma bela manhã, 2 dias depois. Então, é através desses marcadores que a gente consegue entender se a história está acontecendo no presente, no passado, no futuro, e a gente se situa na história. Aqui a gente tem os slides para explicar direitinho o assunto a vocês. Na língua portuguesa, os marcadores temporais são aqueles utilizados na escrita para apresentar expressões que fornecem ao leitor a noção de tempo ou de passagem do tempo. Deste modo, alguns exemplos são os substantivos, indicando os meses ou datas, os verbos, que indicam uma ação no tempo, e, por fim, os advérbios de tempo, como amanhã, por exemplo. Explicando melhor, os substantivos que indicam meses ou datas, janeiro, fevereiro, março, abril. Os verbos, que indicam a ação de tempo, ele corre, ele correu, ele correrá, ele fará, ele fez. Então, esses modos verbais identificam se está acontecendo no presente, no passado ou no futuro. Da mesma forma, os substantivos, se aconteceu em janeiro, se aconteceu em fevereiro. Aí tem advérbios, locuções adverbiais, conjunções, preposições. Marcadores temporais. Tem a função de situar o leitor. No que diz respeito ao tempo, situa o receptor do texto em determinado momento, seja no presente, no passado ou no futuro. E também quando trata-se de espaço, em um lugar, direção, limite, distância, percurso, trajeto, ambos relacionados entre si, pois todo ato comunicativo está situado no tempo e no espaço. Então, para acontecer uma história, tem que ter o tempo e o espaço. Os marcadores temporais nos ajudam a identificar quando esse tempo está acontecendo. Uma notícia de jornal, ao apresentar uma manchete, como a forma verbal no tempo presente, por exemplo, aproxima o leitor do fato que está acontecendo, porque traz a informação para o momento atual, tal qual quem o lê. Temos também os textos narrativos que priorizam fatos, acontecimentos de tempos passados, reportando aquele que lê a um tempo que ficou para trás e que terá de ser reconstruído a partir de descrições diversas. Tudo o que acontece no mundo físico está inserido no processo temporal e espacial. O que está fora dele transcende nossa razão. Neste caso, está ligado ao fantástico e ao imaginário. Trata-se do texto narrativo. Por isso, ganha formas atemporais, podendo haver flashback, logismos, elipses, lacunas, digressões e assim por diante. Então, geralmente, o texto narrativo ele traz essa parte do fantástico, do imaginário.
E através dos marcadores temporais a gente consegue identificar esses flashes, esses ilogismos, as elipses, as digressões e assim por diante. Aí tem aí, ó, tempo presente, tempo próximo, passado, futuro, tempo remoto, transcurso do tempo, ou extensão temporal, ou período, época indeterminada, tempo cronológico definido, tempo cronológico indefinido, anterior, tempo inicial. Então, vocês têm um exemplo de cada um desses marcadores. Progressão de tempo, antecipação, posterior, intervalo, simultâneo, frequência, infrequência, durativo, momento exato, momento inexato, curta duração, cessativo, perpetuidade, prorrogado, tempo psicológico, fora do domínio de tempo, relacionados ao campo semântico do tempo. E os tempos verbais. Tempos verbais são as variações do verbo que indicam em qual momento o fato expresso por ele está acontecendo. De forma básica, temos os seguintes tempos verbais: passado, presente e futuro. Além disso, os tempos verbais podem ser divididos em simples e compostos. Tempos verbais simples. O tempo verbal indica o momento da realização da ação. Verbo é a palavra que pode ser conjugada no presente, no passado ou no futuro. O presente indica que a ação se realiza atualmente. Estudo, escrevemos, então é o que está acontecendo agora. O pretérito indica que a ação é anterior ao momento presente, é passada. Estudei o verbo, fazia os exercícios, então no tempo passado. E o futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Estudarei quando chegar em casa, então é o momento futuro. Tem os modelos de verbos e tipos de discurso. Há 3 tipos de discurso, ou seja, 3 maneiras principais de reproduzir a fala do personagem. Então, o discurso é a maneira, é o modo pelo qual o narrador apresenta ou introduz a fala dos personagens. Então, para que o leitor tenha acesso às falas dos personagens, o narrador pode valer-se desses 3 tipos de discurso, que são o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Aqui tem um modelo de discurso direto. Zé quer o número despedido. Despedido? O Zé? O quê? O Zé está despedido? Eu também? O Zé e o Tadeu são despedidos? Nós todos vamos ser despedidos? Então, um discurso direto trata-se de uma transcrição fiel da fala dos personagens, que, para introduzi-las, o narrador utiliza-se de sinais de pontuação, aliados ao emprego de algum verbo de elocução, tais como dizer, perguntar, responder, indagar, exclamar, ordenar, entre outros. No discurso direto, conhecemos o personagem através de suas próprias palavras. Para construir o discurso direto, usamos o travessão e certos verbos especiais, que chamamos de verbos de dizer. Exemplo de discurso direto: eu comecei minha dieta ontem. Vou ali agora e volto rápido. Então, no discurso direto, vai ter sempre o parágrafo e o travessão para dizer que aquela ali é a fala do personagem. E os verbos de elocução, como dizer, perguntar, responder, indagar. Então, o discurso direto é fácil de identificar por conta do verbo e do parágrafo e travessão. No discurso indireto, o narrador conta o que o personagem disse, conhecendo suas palavras indiretamente. Exemplo, ele disse que começara sua dieta no dia anterior. Ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. Então, o discurso indireto é a fala do personagem apresentada através da fala do narrador. E o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, caracterizado por ser um discurso dinâmico, em que falas dos personagens na primeira pessoa se encontram inseridas dentro do discurso do narrador na terceira pessoa. O discurso indireto livre não apresenta uma estrutura, não havendo qualquer indício de introdução das falas dos personagens na narrativa. Assim, confunde-se facilmente a voz do personagem com a voz do narrador. Aqui tem um exemplo. Emília ficou boquiaberta com a proposta do vizinho. Quem é que ele pensa que é para chegar e começar logo tentando mudar diversas coisas no prédio?
O síndico disse ao vizinho que a proposta teria de ser votada na reunião. Ele que nem pense que eu vou concordar com ele. Então, aqui se mistura a fala do personagem com a fala do narrador. E vamos à atividade, eu espero que vocês tenham entendido. Para vocês entenderem mais um pouquinho sobre os marcadores temporais, a gente tem 2 exemplos aqui de textos para a gente identificar onde estão os marcadores temporais. Aqui tem um texto, ó. Os alimentos dos povos egípcios. Na época dos povos egípcios, os principais alimentos consumidos por eles eram legumes, hortaliças, cebola, alho poró, alface. Tipos de feijões e favas eram consumidos em grandes quantidades. Os alimentos eram muito raros para os pobres porque o Egito não tinha quase alimentos. Os povos egípcios comiam com os dedos nos grandes banquetes. Eles eram preparados geralmente atrás das casas. Naquele tempo, o pão era feito pela dona de casa. Ela buscava trigo no celeiro e moía-o entre 2 pedras para transformar em farinha. Depois, misturava a farinha com água e fazia pão de muitos formatos e tamanhos. Então, você vê que essa história acontece no passado, porque os verbos estão, ó, buscava, aqui, ó. E aqui, o marcador temporal. Na época dos povos egípcios, então aconteceu muito tempo atrás. Então, onde é que tem mais aqui? Ó? Era, o verbo no passado. Os alimentos eram muito raros. Os povos egípcios comiam. Então, você vai pela identificação do verbo que acontecia no passado. A história toda acontecia no passado. E no outro exemplo aqui, Branca de Neve. Era uma vez é um marcador temporal. Uma rainha muito bonita. Ela deu à luz a uma menina. Então, no momento da história, aqui acontece primeiro que ela deu à luz a uma menina. O nome de Branca de Neve. Mas, quando a menina nasceu, a rainha morreu. Então, logo após o nascimento da menina, a rainha morreu. Passado 1 ano, o rei casou novamente com uma rainha. Então, passou-se 1 ano. Então, isso aqui é um marcador temporal. Lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Ela tinha um espelho mágico e sempre lhe perguntava. Ela está dizendo que aqui a rainha tinha no tempo passado. E sempre lhe perguntava: Espelho, espelho meu, me diga se no reino existe mulher mais bela do que eu. E a resposta era a mesma. Não, minha rainha, não é a mais bela do reino. Branca de Neve cresceu e a cada ano mais bela. E um dia o espelho mágico deu outra resposta à rainha. Você é bela, mas Branca de Neve é mais bela. A rainha ficou furiosa, ordenou aos seus guardas: Leve minha enteada para o mato e lá mate-a, e traga seu coração como prova de que a missão foi cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou não teve coragem de enfiar a faca naquela linda moça, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Para enganar a rainha, o guarda matou um veadinho e levou seu coração para a rainha. Enquanto isso, Branca de Neve fugiu. Ao anoitecer, a moça viu uma casinha bem pequena e entrou para descansar. Deitou numa caminha e dormiu profundamente. Então, essa parte aqui, ó, ao anoitecer, o marcador temporal. Onde tem mais marcador temporal? Passado 1 ano. Ela tinha, para dizer que ela tinha no passado. Então, à medida que a história vai passando, você vai se situando porque você vai vendo as formas do verbo. Então, Branca de Neve cresceu e a cada ano mais bela. Então, quer dizer, aqui você está vendo que o tempo está passando na história. Ela cresceu. Em um dia, o espelho mágico deu outra resposta. O guarda obedeceu, mas quando chegou não teve coragem. Então, isso aqui você dá a continuidade da história e você consegue entender através dos marcadores temporais. Então, façam uma atividade, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!